Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, a gente sabe que tem smartphones que simplesmente não vale a pena comprar no seu lançamento. Para ser bem sincero, são poucos modelos que realmente compensam comprar logo no lançamento, né? Os preços chegam sempre mais elevados e com pouco tempo já costumam cair. Mas tem modelos que demoram demais para ficarem interessantes, para ficarem com bom preço. Sempre tem alguma alternativa melhor, que esteja custando mais barato, que traga melhores configurações. E nesse vídeo aqui eu quero citar 9 modelos de smartphones que demoraram bastante para se tornarem interessantes, mas hoje eles estão com bom custo-benefício pelo preço que custa. Eram smartphones que eu critiquei bastante, mas que hoje, olha, até que vale a pena. Quer saber quais são esses modelos? Vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Só que antes, já sabe, você que é fã, deixa o like aí para poder ajudar. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e claro, torne-se Big Geek, você também. E eu não poderia começar esse vídeo com outro aparelho que não fosse o Moto G84. Esse smartphone eu critiquei bastante em vários vídeos, isso porque ele trouxe algumas características que me desagradaram, mas agora, custando abaixo dos R$ 1.400, no momento que eu estou gravando esse vídeo ele pode ser encontrado por R$ 1.375, aí sim vale a pena, isso porque ele nessa faixa de preço acaba fazendo mais sentido. O Moto G84 se destaca por trazer uma tela OLED com 6,5 polegadas, resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, 1 bilhão de cores e o seu sensor de tais também fica na tela, inclusive o display é um dos pontos fortes desse aparelho. Ele consegue chegar a um pico de brilho de até 1300 nits, que é maior do que a média, né, dos aparelhos na sua faixa de preço que costumam trazer um brilho máximo de até 1000 nits. O aparelho vem também com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, traz bateria de 5.000 mAh com um carregador de 33 watts na caixa e ainda conta com opções com acabamento em vegan leather, inclusive a versão na cor vermelha é bonita demais. Bom, temos aqui boas configurações, mas o que me desagradava no Moto G84? Primeiro, o seu chipset, o Snapdragon 695, que é um bom chipset para essa faixa de preço onde o aparelho se encontra, mas se pensarmos que o Moto G84 foi lançado como modelo top da família Moto G, aí não faz sentido, tanto que o Moto G84, né, um aparelho que traz um preço mais em conta, conta com exatamente o mesmo chipset, o Snapdragon 695. E olha, para vocês verem as limitações desse chipset, ele não permite, por exemplo, gravar vídeos em 4K, algo que o Edge 40 Neo consegue, o Moto G75, lançado mais recentemente, também consegue, mas no caso do Moto G85, ele só consegue filmar em até Full HD a 60 quadros por segundo. E isso é um aparelho que foi lançado custando mais de R$2.000, então por isso o Moto G84 não valia muito a pena. Mas agora, custando menos de R$ 1.400, com essas características técnicas, destacando aqui os 8 GB de RAM, os 256 GB de armazenamento, o seu visual, sua tela OLED, tudo isso faz com que o aparelho se torne mais interessante. Outro detalhe importante, o Moto G84 foi lançado com o Android 13 e a Motorola prometeu apenas uma atualização de Android para o Android 14, então era outro ponto negativo do aparelho. Porém, mais recentemente, Motorola também prometeu trazer o Android 15 para o Moto G84, então temos aqui mais um ponto positivo para o aparelho. A gente achava que ele iria ficar no Android 14 e agora a Motorola também vai trazer o Android 15. Então tudo isso, mais esse preço de R$ 1.375, fazem do Moto G84 hoje uma opção que eu recomendo. Ah, e mais um detalhe, o aparelho só filma em Full HD, mas tem boas câmeras. O sensor principal tem 50 megapixels, a sua lente ultra-wide traz autofoco, então dá para fazer fotos e vídeos também no modo macro. Então, em câmeras para fotos, o aparelho sai muito bem, pena que ele não grava em 4K. O próximo aparelho dessa lista não é que seja um smartphone ruim, ele sempre trouxe características boas, eu sempre elogiei bastante. O problema é que ele batia de frente com modelos maiores, inclusive da própria empresa. Estou falando aqui do Galaxy A25. Ele foi lançado com duas versões, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e também com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Acontece que o Galaxy A25, ele batia de frente com aparelhos como o Galaxy M34, que trazia bateria maior, mais memória RAM e mais armazenamento, isso porque o Galaxy A25, na versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, trazia preço maior do que o Galaxy M34 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então, quando chegava nessas comparações diretas, o aparelho ficava para trás. Outro smartphone com o qual ele vivia batendo de frente é o Galaxy A34, que trazia os mesmos 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, porém vinha com a proteção contra água e poeira, um recurso que não está presente no Galaxy A25.
Porém agora, nesse momento, a história é bem diferente. Galaxy A34 raramente você encontra e quando encontra o preço está bem mais elevado. Galaxy M34 está passando por uma alta de preço e o aparelho quase sempre é encontrado aí mais próximo aos R$ 1.400. E por outro lado, o Galaxy A25 teve uma queda de preço. O aparelho hoje, na versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, pode ser encontrado por menos de R$ 1.200. E nesse preço, olha, realmente vale muito a pena. Esse smartphone vem equipado com o chipset Exynos 1280, que inclusive é o mesmo do Galaxy A34, traz uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 1000 nits, é uma tela com uma qualidade bem legal. O aparelho também tem um visual bonito, apesar da tampa traseira e as bordas serem feitas em plástico, ele vem com um visual um pouco mais diferenciado em relação a outros aparelhos da Samsung. Conta com bateria de 5.000 mAh, carregador de 15 watts na caixa, veio com Android 14 e vai receber 4 atualizações, será atualizado para até o Android 18, então ele vai receber upgrades aí por muitos anos. Vem também com 3 câmeras traseiras, com sensor principal de 50 megapixels, mais ultra-wide de 8 e uma macro de 2 megapixels. E só a câmera frontal tem 13 megapixels. Mesmo sendo um aparelho com configurações mais de entrada, o Galaxy A25 consegue gravar em 4K 30 quadros com a câmera principal, olha que legal. Então se você está querendo um aparelho bom e barato e que grava em 4K com uma boa qualidade, o Galaxy A25 com certeza é uma ótima opção. E o Exynos 280 consegue sustentar bem aí a jogabilidade, o desempenho, isso porque ele traz 4 núcleos de performance A78 e 4 de eficiência energética da série A55. E os 6 GB de memória RAM são mais do que suficientes para manter bem a usabilidade da interface, sem engasgos, sem travamentos. Mas se você quiser, é possível pegar a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que está custando menos de R$ 1.600 nesse momento. Também é um bom preço, já que os aparelhos que trazem 256 GB da Samsung, exceto pelo Galaxy A15, todos eles costumam trazer um preço bastante elevado. Então o A25 é uma das poucas opções que você vai encontrar com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento com um preço legal. E para quem está procurando um smartphone com 8 GB de RAM e com 256 GB que seja bom e barato, uma outra opção agora dessa lista é o Redmi Note 13 4G. Antigamente, somente a versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento tinha um bom preço, ficando ali na faixa dos R$ 1.200. Porém, recentemente, olha só que legal, é possível encontrar a versão com 8 GB de RAM e 256 GB por menos de R$ 1.200, nesse momento aqui mais precisamente por R$ 1.160. E olha, nesse valor vale muito a pena. Tudo bem que recentemente foi lançado também o Redmi Note 14, a família Redmi Note 14, mas quem acompanha o canal sabe que a Xiaomi não traz grandes upgrades de uma geração para outra. Basicamente, a nova geração acaba compensando porque vem com um preço basicamente idêntico ao da geração passada. Porém, nesse momento, está valendo muito a pena comprar o Redmi Note 13 4G na versão com 8 GB de RAM e 256 GB. Ele tinha sempre um valor bastante elevado, mas agora está com um preço bem legal. Tudo bem que é a versão 4G e não a versão 5G, mas olha, o 4G continua mandando muito bem. Eu não acho que o 5G ainda seja um recurso essencial, ainda não existe nenhum tipo de recurso ou aplicativo que precise do 5G para funcionar bem. Tudo que funciona no 5G vai funcionar no 4G também. O 5G tem velocidades maiores, mas o 4G também consegue alcançar velocidades altas. Então não percebi uma real utilidade para você migrar para o 5G. Claro, o 5G está se tornando mais popular, é uma tendência para o futuro, mas ainda não acho que seja um fator decisivo para comprar o smartphone. E a versão 4G do Redmi Note 13 tem algumas coisas legais, como por exemplo a tela AMOLED com sensor de tais na tela. A versão 5G traz o sensor de tais na lateral e o sensor na tela acaba sendo um recurso mais chique, mais interessante. E falando em recursos, ele vem equipado com o chipset Snapdragon 685, traz 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 120 Hz. Mais recentemente a Xiaomi explicou a política de atualizações do Redmi Note 13, então ele veio com o Android 13 e vai receber 3 atualizações de Android, será atualizado para o Android 16, além de utilizar a interface HyperOS. Conta com bateria de 5.000 mAh, com um carregador de 33 watts na caixa, possui 3 câmeras traseiras com sensor principal de 108 megapixels, mais ultra-wide de 8, mais uma macro de 2 megapixels e câmera frontal tem 16 megapixels. Apesar do sensor enorme, o aparelho só consegue filmar em até Full HD. Ele também conta com NFC, traz áudio estéreo, como já falei, o sensor de tais é na tela. E olha, é um smartphone que eu recomendo fortemente nesse momento. Por R$ 1.160, o Redmi Note 13 4G na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento vale muito a pena. Agora eu vou falar de um smartphone que
sinceramente eu não recomendo tanto assim. Ele tem seus prós, mas também tem seus contras, mas é importante mencioná-lo aqui nesse vídeo. Estou falando do Galaxy M55. Acontece que o M55 também foi lançado com preço acima dos R$2.000. É um smartphone muito caro e que não valia a pena. O Galaxy A55 sempre foi muito superior. Não só por trazer a proteção contra água e poeira, mas ele também se sai melhor em câmeras, tem um desempenho superior. Então o A55 sempre foi mais negócio do que o Galaxy M55. Porém, agora já é possível encontrar esse aparelho por menos de R$1.500. E ele tem algumas vantagens. Ele tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, traz uma câmera frontal de 50 megapixels, consegue filmar em 4K, com a câmera frontal e com a câmera traseira também. Vem com o Android 14 e vai receber 4 atualizações, sendo atualizado para até o Android 18. Conta com som estéreo e traz uma tela Super AMOLED de 6,7 polegadas, uma tela bastante grande, né, com resolução Full HD+, taxa de atualização 120 Hz e um brilho máximo de 1000 nits. Bom, vocês viram que as especificações do Galaxy M55 são muito boas. Então, quais são os problemas desse aparelho? Bom, o grande problema está na questão das câmeras. Temos duas coisas, na verdade, né? Um deles é que seu desempenho eu acho que está abaixo do esperado, isso porque ele vem equipado com o chipset Snapdragon 7 Gen 1, que traz 8 núcleos, sendo 4 de performance da série A710, mais atuais do que o A788, por exemplo, usado no A55, e mais 4 de eficiência energética da série A510, e a sua GPU é a Adreno 644. E ele ainda conta com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, é vendido em uma única versão aqui no Brasil. Então as configurações são boas, mas ele não entrega um desempenho melhor do que o Exynos 1480 que equipa o Galaxy A55. Ele fica para trás de desempenho quando comparado com o Galaxy A55, mesmo na versão básica, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Isso é um pouquinho estranho. Eu confesso que esperava uma performance melhor. Mas isso não é um grande problema, porque ele tem um desempenho bom no geral. O problema mesmo estão nas câmeras, principalmente para vídeos. O HDR do aparelho é problemático, tanto para fotos quanto para vídeos, mas principalmente em vídeos. A gente percebe que as imagens estão um pouco lavadas, o céu fica estourado quando você vai gravar em um ambiente meio iluminado, e eu esperava que a Samsung corrigisse isso via software, já que a gente vê que é um problema de software e não de hardware, mas até o momento esse problema persiste. Minha esperança com o Galaxy M55 é que com a chegada do Android 15 e com a One UI 7, o aparelho sofra alterações mais profundas e dessa forma a Samsung corrija os problemas de câmera que esse aparelho traz. Então essa é a minha esperança, mas até o momento esses problemas persistem. Então se você gosta muito de fotos e de vídeos, mesmo sabendo que o aparelho filma em 4K, eu não recomendo o Galaxy M55 para vocês. Se vocês querem um aparelho bom e barato da Samsung, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, aí o M55 pode encaixar, mas é aquela história. É um aparelho que traz pontos positivos, mas que também vem com alguns problemas, e a chance de que esses problemas sejam resolvidos está na próxima atualização de Android, então precisamos cruzar os dedos e aguardar para ver se a Samsung vai corrigir ou não. Então acaba meio que sendo uma aposta comprar um Galaxy M55. Bom, e vocês lembram que no começo do vídeo eu falei do Moto G84? Pois bem, o seu sucessor também está aqui nessa lista, o Moto G85. E eu tinha muita esperança que o Moto G85 corrigisse os problemas do Moto G84, mas ele simplesmente manteve esses problemas. Não temos aqui o Snapdragon 695, o mesmo chipset do Moto G84, mas basicamente é o mesmo chipset, porque o Snapdragon 6S Gen 1 que equipa o Moto G85 é tecnicamente o Snapdragon 695 com um novo nome, trazendo a mesma performance e os mesmos problemas, tanto que o Moto G85 continua não conseguindo fazer vídeos em 4K, só consegue filmar em Full HD e tá pior do que o Moto G84, já que ele só filma em Full HD 30 quadros, nem sequer filma em Full HD a 60 quadros. E o aparelho também foi lançado com preço bastante elevado, acima dos R$2.200, simplesmente não valia a pena. Porém, hoje ele já está com preço mais interessante, custando menos de R$1.600. E aqui nessa faixa de preço, o que eu falei para o Moto G84 também se encaixa para o Moto G85. É um aparelho bastante atual, muito bonito, é o primeiro Moto G a trazer uma tela OLED curva também, algo que se destaca, é uma tela tecnicamente muito boa, com 1 bilhão de cores, com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, e é uma tela grande também, com 6,67 polegadas. Ele traz os 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento que o Moto G84 também traz, vem com bateria de 5.000 mAh, carregador de 33 watts na caixa,
faixa e possui duas câmeras traseiras, principal de 50 megapixels e a ultra-wide de 8 megapixels com autofoco, que permite utilizar essa câmera para fazer fotos e vídeos também no modo macro. Câmera frontal melhorou, agora trazendo 32 megapixels, o dobro do Moto G84 que vinha com 16 megapixels. O aparelho será atualizado para o Android 15, ele veio com o Android 14, talvez essa seja a sua única atualização, mas como a Motorola tem mudado isso, já podemos ter esperanças de que o Moto G85 seja atualizado pelo menos para o Android 16 também, mas oficialmente temos nada. Em todo caso, é um aparelho que está com um preço bem legal. Nesse momento ele é encontrado por R$ 1.565, é um preço muito bom. Traz alguns recursos avançados, como por exemplo o Red 4. Dá para você criar uma interface de computador na tela ou no monitor via conexão sem fio e usar o smartphone como se fosse um computador, um recurso bem legal, que normalmente está em aparelhos mais avançados, está aqui no Moto G85. Como falei para vocês, a construção dele é boa, a tela é excelente, tem sensor digitais na tela também. Então nesse preço ele já faz mais sentido. Outro aparelho que está fazendo muito sentido hoje, que é um dos queridinhos da galera há um bom tempo, é o Moto G34 na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Mas nem sempre foi assim, o aparelho chegou com um preço bastante elevado, custando até mais caro do que o Moto G54, já que ele foi lançado depois, mas seu preço caiu e felizmente hoje é até possível encontrá-lo na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento por R$ 900, olha só, preço campeão pelo conjunto que o aparelho oferece. Tá certo que ele tem algumas deficiências, como a sua tela com resolução HD+, ele não vem com uma lente ultra-wide, só tem a câmera principal, mas sua lente principal é boa, a sua tela com resolução HD+, acaba fazendo com que o desempenho seja até melhor, porque menos pixels na tela, preciso de menos poder de processamento. E a tela tem uma boa qualidade geral, e ele ainda traz o mesmo chipset do Moto G84, olha isso, o Snapdragon 695, com suporte a rede 5G e ainda contando com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Traz recursos avançados também, como suporte ao Red 4, que normalmente não está presente em aparelhos de entrada, não está no Moto G54, por exemplo, mas está no Moto G34. Então o Moto G34 é um aparelho que com certeza é uma das melhores opções para você comprar nessa faixa de preço, abaixo dos R$ 1.000, trazendo 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Tem suporte ao 5G, o Snapdragon 695 nessa faixa de preço faz todo sentido, acaba sendo um ótimo chipset para essa faixa de preço. E o aparelho foi lançado com Android 14 e a Motorola prometeu que vai lançar o Android 15 para ele também. Então, olha, Moto G34 com certeza é uma opção que eu recomendo aí, principalmente custando abaixo dos R$ 1.000. E eu citei o Moto G54 falando do Moto G34 e agora o Moto G54 faz sentido também. E aqui também estamos falando da versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, evita a versão com 4 GB de RAM, tanto do Moto G54 quanto do Moto G34, a não ser que o preço seja muito mais em conta, mas como a diferença de preços é pequena, acredito que valha mais a pena investir na versão com 8 GB de RAM, você vai ter uma experiência de uso melhor, o aparelho também vai durar mais tempo na sua mão, você vai conseguir uma melhor performance por muito mais tempo do que as versões com 4 GB de RAM. E o Moto G54 também tinha um preço elevado, também não valia muito a pena, infelizmente ele tem algumas deficiências em relação ao Moto G34, não traz, por exemplo, o suporte ao Red 4, mas ele vem com algumas vantagens, como sua tela que traz resolução Full HD+, ao invés do HD+. Ele conta com o chipset da MX7020, que tem uma performance bastante similar ao Snapdragon 695, trazendo 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, com um carregador de 20 watts na caixa, o mesmo carregador do Moto G34, inclusive o Moto G34 também traz um carregador de 20 watts. Assim como acontece com o Moto G34, o Moto G54 não tem lente ultra-wide, só tem a câmera principal de 50 megapixels, mais a frontal com 16. Ele também conta com uma câmera macro de 2 megapixels, consegue filmar em até Full HD a 30 quadros. O problema do Moto G54 é que ele foi lançado com Android 13, foi atualizado para o Android 14 e essa seria a sua última atualização. Porém, recentemente a Motorola prometeu o Android 15 também para o Moto G54 e pelo seu preço atual, o aparelho pode ser encontrado hoje na faixa dos R$ 1.200, eu acredito que vale a pena sim, não é tão interessante quanto o Moto G34, acho que é uma boa opção, mas foi um aparelho que melhorou muito aí, está com preço bem mais interessante agora. O oitavo aparelho dessa lista já foi o patinho feio da família Edge 50, estou falando aqui do Edge 50 Fusion. Acontece que ele foi lançado juntamente com o Edge 50 Ultra e Pro, e os holofotes foram totalmente para esses dois aparelhos, e o Edge 50 Fusion ficou ali meio escondidinho, ele não chamou muita atenção, mas eu fui um dos primeiros a trazer o Edge 50 Fusion aqui, justamente porque eu acreditava no potencial desse aparelho, e hoje a gente vê o resultado aqui. O aparelho está custando na faixa dos R$ 1.800, está com um preço muito bom pelo que oferece, e hoje é um belo
substituto ao Edge 40 Neo, que dificilmente está sendo encontrado atualmente, então acredito que o Edge 50 Fusion agora vai fazer o papel do custo-benefício que antes pertencia ao Edge 40 Neo. O aparelho traz 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, vem com uma tela OLED com as bordas curvas de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, taxa de atualização 120 Hz, ela possui 1 bilhão de cores e um brilho máximo de 1.600 nits, olha que legal. Ele também vem com um carregador de 68 watts na caixa, são ótimas configurações. Câmera principal tem 50 megapixels e ele ainda conta com uma ultra-wide de 13 megapixels com suporte autofoco, permitindo fazer fotos e vídeos em modo macro também. Câmera frontal tem 32 megapixels e o aparelho consegue gravar em até 4K 30 quadros com todas as lentes. Também traz proteção IP68 contra água e poeira, podendo ficar submerso em até 1,5 m de água por 30 minutos sem sofrer danos. Ou seja, o Edge 50 Fusion traz um ótimo conjunto pelo preço que custa, né? Já vem com 256 GB de armazenamento, proteção contra água e poeira, 8 GB de RAM, ótimas câmeras, inclusive para fazer fotos e vídeos no modo macro, tela OLED com as bordas curvas, tem opções com acabamento em viga leather e em viga suede, a versão na cor vermelha com acabamento em viga suede é simplesmente linda demais. E ele veio com o Android 14 e a Motorola prometeu 3 atualizações, então ele vai ser atualizado para até o Android 17. Então, de um aparelho que quase que foi ignorado no seu lançamento, o Edge 50 Fusion se tornou uma das melhores opções de compra na sua faixa de preço. E é um aparelho que com certeza deve ser considerado aí para quem vai comprar um smartphone custando até R$2.000. E por fim, o último aparelho aqui simplesmente é um modelo top que recebeu um belo upgrade nessa geração. Porém, seu preço também passou por um grande upgrade, ficando bem mais caro, mas agora ele tá com um preço bem interessante. Estou falando aqui do Galaxy S24 FE. O aparelho nessa geração tá batendo de frente com a família Galaxy S24, tanto que a Samsung na apresentação colocou ele posicionado entre o Galaxy S24 e o Galaxy S24 Plus. Isso porque nessa geração o aparelho recebeu um chipset atual, o Exynos 2400E, que é uma versão idêntica ao Exynos 2400, mas com clock reduzido em 50 MHz, o que praticamente não afeta a performance. Traz agora pelo menos 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, sendo que ainda existe versão com até 512 GB de armazenamento. Sua tela Super AMOLED agora tem 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 120 Hz, com brilho máximo de 1.900 nits. Não chega aos 2.600 nits da família S24, mas é um brilho muito bom. Ele foi lançado com Android 14, vai receber as 7 atualizações de Android, tem acesso aos recursos do Galaxy AI, sua bateria também cresceu em capacidade, agora com 4.700 mAh, ele traz carregamento sem fio, NFC, som estéreo, sensores digitais na tela, vem com proteção IP68 contra água e poeira, podendo ficar submerso até 1,5 m de água por 30 minutos sem sofrer danos, e traz 3 câmeras traseiras, com uma principal de 50 megapixels, mais uma ultra-wide de 12 e uma telefoto com zoom de 3 vezes de 8, e câmera frontal tem 10 megapixels. O aparelho filma em até 8K com a câmera principal, enquanto que as demais conseguem filmar em até 4K 30 quadros, enquanto que a câmera frontal e traseira filma até 4K 60 quadros. Enfim, o aparelho passou por um belo upgrade em relação ao S23 FE, mas o seu preço também assustou, custando inicialmente R$5.500. Porém, agora, no comecinho de 2025, já é possível encontrá-lo por R$3.600, por menos de R$3.600, e por esse valor já faz muito mais sentido, já passa a ser uma boa opção. Até porque o Galaxy S24 FE meio que deve ser analisado como um Galaxy S24. Tá certo que ele não vai manter todas as características que a gente encontra na família S24, como por exemplo, o poder das câmeras. A família S24 consegue filmar em 4K 60 com HDR em todas as câmeras, algo que o S24 FE não consegue fazer. O chipset, apesar de ser basicamente o mesmo da família S24, tem uma velocidade um pouquinho menor, a diferença é mínima, não vai fazer diferença nenhuma na prática, mas ainda assim a gente tem que considerar que a velocidade é um pouquinho mais baixa em relação à família principal. Mas sem dúvida nenhuma, o S24 FE está muito interessante e hoje é um dos melhores smartphones que você pode comprar abaixo dos R$4.000. Bom, galera, então é isso, essa aqui foi a minha lista. Se você lembrou de algum aparelho aí que chegou pouco interessante no seu lançamento, mas que hoje vale muito a pena, deixa aí nos comentários também pra gente continuar esse bate-papo. E não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!